Uma pergunta. A Bíblia fala de pessoas, né, propriamente ali, que tiveram essa questão de querer ter mais tempo e não tiveram, ou querer, no caso, a gente falamos aqui, Deus, ele tanto prorroga a questão do tempo, como ele abrevia também, né? Mas fala literalmente de pessoas que experimentaram desse processo de ou abreviação dos dias, ou também a, a questão de você ter mais tempo, né? Prorrogar mais os seus dias. Tem alguns exemplos bíblicos sobre pessoas? Ah, sim, tem uma passagem, inclusive, que fala de um fenômeno com relação ao astro do Sol também, né? Então, lá em 2 Reis, no capítulo 20, versículos do 1 ao 11, conta aí a história da doença de Ezequias, né? Que também está lá em Isaías 38. Então, Ezequias foi um rei, né? isso, Ezequias foi um rei lá, né? Que era temente a Deus, né? Um rei bom, né? Que seguia as leis de Deus e tal, e ele fica doente, e o Isaías vai lá para falar para ele que aquela doença que vai matar ele. Profeta, né? Então o profeta Isaías decreta lá a morte dele, fala assim, ó, Deus mandou essa mensagem que essa doença que vai te matar. E aí nessa hora, né, Ezequias começa a orar e falar, oh, Deus, mano, lembra que, ó, eu sou um servo fiel, né, sou sempre segui as suas leis e tudo mais. E aí nesse instante, né, antes mesmo de Isaías sair do palácio do rei, Deus volta com uma mensagem para Isaías, ó, volta lá, fala para Ezequias que eu ouvi a sua oração e que eu vou dar mais 15 anos para ele. Então Isaías volta lá, ele instrui lá o pessoal como, né, curar Ezequias, né? Passa lá para fazer uma coisa lá com a folha da figueira, tá? Para pôr nas feridas dele e tal. E aí Ezequias fala, mas qual o sinal de que isso realmente vai se cumprir? E aí Deus, né, ainda dá uma escolha para ele, fala assim, você quer que o sol avance ou que ele retroceda, né? E aí ele fala assim, avançar acho que é fácil, né? Eu quero que retroceda. Então, nesse momento lá, né, Isaías, né, faz a oração lá e tal, e Deus faz o sol retroceder. Sim. Né? Então é mais Então aí foi uma demonstração, né, do prorrogou. poder de Deus e Ezequias viveu mais 15 anos. Né? Então, diferente disso, né, existe lá, né, uma profecia de Zacarias, que a Zacarias 13, no versículo 7, de que o bom pastor seria ferido, que as suas ovelhas se dispersariam. Né? Sim. Então Jesus, quando estava ali para, né, para ser condenado, né, crucificado ali antes mesmo, né, ele estava reunido com os apóstolos e disse, ó, eu vou ser preso, tal, todos vocês vão me abandonar, né? E Pedro insistiu, não, jamais vou te abandonar. Não, Pedro, calma, você vai me negar 3 vezes, né? Essa passagem está em todos os evangelhos, né? É, você vai me negar 3 vezes? Não, jamais, jamais negaria o Senhor, tal. E aí chegou lá na hora, realmente negou. Quando ele ouviu o galo cantar, ele caiu em si e viu, pô, realmente, né, eu neguei e tal, e chorou amargamente. E naquele momento ali ele também sentiu que não era mais digno, né, de seguir. Mas Que o ele tempo dele tinha, talvez tivesse se findado ali. não haveria mais propósito para Ah, ele, né? sim. Então muita gente às vezes entra em depressão, né, acha que não tem mais vontade de viver, Sim. né? Mas Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. Então, Exatamente. né, lá na frente, né, tem lá em João capítulo 21, quando Jesus volta, né, ele chama Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? E ele pergunta e pergunta, insiste, né, 3 vezes, né, então ali tem a redenção de Pedro. E ele até fica chateado, pô, mas insiste tanto em perguntar, né,
se eu te amo, né? O Senhor sabe, o Senhor conhece o coração, sabe que eu te amo. Então ali a gente vê, né, que Jesus, né, coloca sobre Pedro ali o destino, né, A a responsabilidade, né? responsabilidade de edificar a sua igreja. Então a gente sabe ali que o tempo de Pedro ainda, Tinha né, que ir mais adiante, tinha né? que ir mais adiante, Tem que ser porque ele prorrogado. tinha, né, um propósito na vida dele. Sim. E cada um tem o seu propósito e Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. Como a gente já falou, né, na passagem de Eclesiastes e tudo mais. Então ele tem o controle de tudo, ele sabe quando abrevia, quando prolonga, né, de acordo com o tempo de cada um, né, o coração de cada um que ele conhece, né. Existe também a passagem lá, se não me engano, é em Jeremias, que ele fala que Deus conhece mesmo antes da gente nascer, antes, né, de estar no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhece. E aí entra aquela grande questão, né, de todo esse controle do tempo que Deus tem em suas mãos, isso tudo já está traçado, né? Deus, antes mesmo de acontecer, Deus já traçou tudo isso, Já planejou, ou conforme o tempo vai passando, ele vai moldando, né, e ajustando. ajustando as coisas de acordo com a vontade dele. Tem uma dúvida aí, inclusive na escatologia também, né? Na teologia, sobre a questão de estarmos ou não destinados a alguma coisa, né? Será que é o meu destino passar por tal coisa? Será que foi uma coincidência? Ou será que isso estava predestinado a acontecer na minha vida? Né? É tudo uma maneira. Nós vamos falar sobre esse assunto no nosso próximo episódio do Éticos. Tema bom, hein? Tema bom. Sim, né? E a palavra diz, né? Os planos de Deus são perfeitos e jamais serão frustrados, né? É isso Bom, mesmo. mas como vocês viram, chegamos aí ao fim da nossa viagem cronológica. Espero que tenham gostado. Aqueles que não gostaram também, por favor, comentem, né? Sim, Deixem aí a compartilhem. sua crítica, sugestão, elogio, né? Pedido de oração, aquilo que tocar no coração de vocês. Espero que tenhamos tocado, né? Então, curtam, comentem, compartilhem. Não esqueçam aí, quem chegou até o final, de comentar aí a música de encerramento dessa Sim. viagem. E não esqueçamos jamais, melhor do que sermos céticos, É sermos sermos éticos, éticos, né? né? Então fiquem com Deus Fiquem com e Deus até a próxima breve. viagem. Tchau, Tchau, tchau. tchau. O tempo passa e um dia a gente aprende. Hoje eu sei realmente o que faz a minha mente. Eu vi o tempo passar, vi pouca coisa.